talvez as coisas não estejam tão ruins quanto pareçam. E eu sei, nem te conheço, mas eu conheço seu cérebro. E você entrou nesse vídeo porque eu falei pra você ouvir quando você estiver ansiosa ou com medo. E por que que eu tô falando que talvez não esteja tão ruim? Existe uma coisa na psicologia, na neurociência, que chama catastrofização. E quando a gente tá ansiosa, isso tem se ativa. E aí, se você tem uma patologia com ansiedade, isso se ativa mais ainda. O que que é essa catastrofização e como evitá-la? Como ficar menos ansiosa? A catastrofização, pensa que é tipo assim: ai meu Deus, e se eu for viajar e aí tiver lá em cima e o piloto tiver um infarto? Pessoas têm infarto, pode ser que o piloto tenha um infarto. E aí esse avião me cai lá no meio do mar, eu não sei nadar. E se tiver tubarão? A gente vai reviver o Titanic, só que no meio só que com avião. Meu, você percebe, assim? São coisas que podem acontecer. Vamos ser sinceros, é misericórdia, mas pode acontecer. Pode acontecer de o piloto ter um infarto. Pode acontecer de um avião cair ali no meio do mar. Mas não necessariamente vai. E a catastrofização, ela é um processo em que ela pega um fato e ela intensifica esse evento. E aí, são coisas que, principalmente isso aqui, coisas que você, que eu, que nós não temos controle. Não tem muito o que fazer, não dá para mudar, não tem como você controlar se o piloto vai ter um infarto ou não. E aí, é nesse ponto que eu entro na questão de aí você tá sofrendo por antecedência, você vai viajar, mas você tá sofrendo por antecedência por uma coisa que você não tem controle. Parece que é uma coisa assim, super catastrófica, uma coisa horrível, uma coisa. Viajar de avião é péssimo. Só que não é tão ruim quanto realmente é. A ansiedade, a catastrofização está aumentando o fato, o medo, o que realmente é. E eu quero que quando a gente fala sobre lidar com a ansiedade, eu quero te convidar, eu quero te convidar a começar a aplicar isso aqui. O que é um fato e o que é uma intensificação desse fato? Eu tô catastrofizando? Eu tô criando vários eventos que eu não tenho tanto controle, isso tá me gerando ansiedade, medo do que pode acontecer? Se sim, é o momento de você até começar a aplicar as estratégias de pera, o que realmente eu devo me preocupar? Porque aqui a gente também tem dois pontos. Existem dois tipos de preocupações: uma preocupação produtiva e uma preocupação improdutiva. Vamos lá, você vai viajar, você tem que pensar, né? O que que você vai levar? Onde você vai ficar? Quanto de dinheiro precisa? O que que você vai ter que fazer? São todas coisas que você precisa fazer. Você precisa olhar. São coisas que estão no seu controle. São coisas que, inclusive, exigem de você uma atitude como pessoa adulta funcional, que resolve as coisas. Agora, o que que é a preocupação improdutiva? Entra no que eu falei. E se, sei lá, o avião, eu começar a passar mal lá e o avião começar a cair, hein? Coisas que podem até acontecer, mas você não tem controle. Não tem como você mudar. Não tem como você fazer alguma coisa. É improdutivo. Você está gastando energia da sua vida, do seu cérebro, com uma coisa que não tem o que fazer, ok? Então, começa a se perguntar se a preocupação é produtiva ou improdutiva. O que que é o fato nisso aqui? O que que é a catastrofização? O que que é a minha interpretação sobre os fatos? O que que são possibilidades? Gente, se for para eu falar como lidar com a ansiedade, eu vou ficar horas aqui. Existem muitas maneiras, mas essa é uma das maneiras funcionais. Se você está ansiosa exatamente agora, cuidado para você não se apegar à catastrofização como uma verdade. Porque é isso, né? Às vezes parece que você já tá vivendo o avião caindo. Parece que você já tá, tipo, tá
acontecendo. Ansiedade é isso. Ansiedade é viver o futuro no agora. E aí, se a gente pega uma ansiedade mais patológica, é uma pessoa que ela tá sempre preocupada com as coisas, sempre preocupada com o futuro, sempre pensando mais no lado do risco, no problema, uma pessoa que tá sempre olhando para o risco. O que que tem de arriscado aqui? O que que pode acontecer aqui? Isso, e aí pode ser até a pessoa que vê notícia, ela é atraída por notícias meio ruins ali, coisas, porque e ela pensa assim: "Ah, mas eu tô aprendendo para me proteger". Só que na verdade talvez você esteja alimentando um ciclo vicioso, né. Não por maldade, mas porque você quer se proteger, mas na verdade pode estar gerando o contrário. Você tá gerando uma mente mais ansiosa, tá. Então cuidado para você não ficar apegada à sua catastrofização. Sua não, da ansiedade. A catastrofização da ansiedade, os pensamentos ansiosos. Cuidado para você não ficar alimentando eles como fatos, verdades, como se já fossem acontecer. Puxa a realidade, se volta para o fato. E um último ponto. Quem é aluna do Clube das Realizadoras, quem é minhas pacientes, enfim, já sabe disso, eu sempre falo. O óbvio se perde quando a gente tá muito emocional. Já aconteceu com você? Tipo assim, você sabe, é óbvio. É óbvio uma coisa. É óbvio que, sei lá, eu sei falar. É óbvio que eu sei falar. Mas, Paulo, na hora que eu ligo a câmera ali, parece que eu começo. Parece que eu não tenho conhecimento suficiente, mas fico ansiosa, etc. Então, a questão é o seguinte: aqui agora pode ser que você tá. Ah, isso é óbvio. Se relembre do óbvio na hora que você estiver ansiosa. Na hora do pico emocional, você precisa se relembrar das coisas óbvias, porque ali é como se o teu lado, é como se não, o seu sistema amidalítico ele fica mais intenso. Que trem é esse? É uma parte do seu cérebro que ativa um pouco mais desse lado de preocupação, de alerta, um estado de alerta aos perigos. É como se você tivesse mais sensível ao risco, aos perigos, por proteção, né? É como se o teu cérebro entendesse, você tá em perigo, fica esperto aí. Entende? E aí, por consequência, você fica com mais medo, mais ansiosa. E aí, nesse momento, você tem a função de acalmar o teu cérebro. Você tem a função de se acalmar. Você tem a função de se relembrar que, calma, eu não tô com risco tão grande assim, tá? Então, com certeza, você ter essa perspectiva pro teu momento ansioso, porque ela vai continuar surgindo. É sobre como você lida com ela. É sobre como você age a ela. E se ela tá gerando muito prejuízo na sua vida, provavelmente você não tá lidando tão bem, né? E tá tudo bem, vamos em construir novas maneiras de lidar com as coisas, né? A vida é sobre isso. Enfim, então, deixo essa reflexão, essa maneira de lidar com a ansiedade. Inclusive, se essa ansiedade ela está gerando algum conflito na sua autoconfiança, se isso gera insegurança, tem um vídeo aqui que eu vou deixar para você já ir nele e falar sobre insegurança também. Como é que você pode ficar mais confiante? Como é que você pode acreditar mais em si? Porque parte da ansiedade também está nisso. Em talvez você achar que você não consegue lidar com a situação, com a catastrofização. E aí, tipo, é como se você se sentisse menor do que a situação, quando na verdade nem sempre você é. Nem sempre você é. Então você precisa se conectar mais com a sua própria capacidade. Então já vai para esse vídeo, tá? Para você conseguir ampliar tua autoconfiança, aumentar aí tua autoconfiança e cuidar da sua autoestima, ok? Fez sentido esse vídeo pra você? Se fez, curte, tá? Compartilha com outras pessoas para esse vídeo também chegar a mais pessoas, para o meu canal também crescer e até uma forma de troca, né? Eu te dei aqui, te entreguei aqui e você curte também. E também deixa seus comentários. Eu amo quando vocês mandam nos comentários insights, o que fez sentido, o que não fez, ideias também para outros conteúdos, porque assim eu me sinto mais conectada com você, tá? Então, te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo.